Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor ao povo de Deus, ao povo que está marchando para o céu. Graças a Deus por essa oportunidade de mais uma vez poder estar aqui com os irmãos, para juntos, podermos aprender do doce Espírito Santo. Glória a Deus. Estamos, irmãos, dando continuidade ao trabalho que o Senhor tem colocado em nossas vidas, em nossos corações, de compartilhar a palavra de Deus. E então estamos aí nessa marcha, nesta caminhada. Iniciando, Estamos já na segunda lição, iniciamos o primeiro trimestre desse ano de 2021, as lições da CPAD, o verdadeiro pentecostalismo, glória a Deus, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Que maravilha, né? Que extraordinário. A atuação, ou melhor, a atualidade da doutrina bíblica deve ser considerada aqui, sobre a atuação do Espírito Santo. Este é o tema do nosso trimestre. Iremos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Estudamos a primeira lição e nesta segunda vamos estudar a lição 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O nosso comentarista é o honroso pastor Ezequiel Soares, glória a Deus, que é pastor, da Assembleias, é o líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, presidente do Conselho de Doutrina da CGADB e presidente da Comissão de Apologética da CGADB. Ele também é graduado em Hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Mackenzie, e é também autor de diversos livros, editados pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, queridos irmãos, estamos avançando pela graça de Deus e, irmãos, é glorioso podermos desfrutar, deste tema nesses dias que estamos vivendo, nessa dispensação. O pastor, juntamente com todos os envolvidos nesse trabalho de ensino, certamente dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, vai trazer este importante assunto de cada um de nós aprendermos, nos aprofundar sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Queridos irmãos, não podemos ficarmos no raso, não podemos sermos indiferentes à ação, do Espírito Santo em todo o início de todas as coisas. Como diz lá em Gênesis, no capítulo 1, já é feita a menção da presença do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo na criação. Gênesis capítulo 1 e o versículo 2 diz assim, eu vou ler do primeiro e o segundo diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das
águas. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, nesta lição, né, nessa segunda lição, nós vamos ver a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Que lição extraordinária! Que lição precisa para o nosso entendimento, para que de fato venhamos valorizar mais e mais esta graça que nos foi concedida, esse tão grande amor de Deus, essa remissão dos nossos pecados. Glória a Deus, esta redenção. Glória a Jesus. Então, esta lição já foi dada no dia 10, agora no último domingo, nas igrejas. E eu estou caminhando, né? Estou um pouco atrasada, mas caminhando, dando essas aulas aqui na página da igreja. Pela graça de Deus, né? Irmãos, o texto áureo diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. O texto áureo está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, o versículo 31. A verdade prática, irmãos, diz assim: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Aleluia! Oh, glória! Que verdade prática tão, não é, gloriosa! A atuação do Espírito Santo é contínua, não é? E dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Graças a Deus. Queridos irmãos, o objetivo geral desta lição é ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. Glória a Deus. Então, a leitura bíblica em classe está no Evangelho de São João, do apóstolo São João, capítulo 16, os versículos 7 ao 13. Vou estar lendo. Os irmãos que estiverem suas Bíblias, procure aí, né? Acompanhe o texto sagrado. Evangelho de São João, capítulo 16, dos versículos 7 até o 13. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, o versículo 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Glória a Deus. Queridos irmãos, está aqui, não é? O texto sagrado. Queridos irmãos, não é? Nós devemos considerar a atuação do Espírito Santo. Ela é, sem dúvida, não é, necessária em nossas vidas. Sem a ação do Espírito Santo, não poderemos fazer absolutamente nada. Porque
a atuação do Espírito Santo, ela é contínua na igreja, não é? É ela que nos faz crescer, não é? Que faz com que a igreja do Senhor ande no temor, que venha crescer, que venha ser edificada, que venha se multiplicar. Glória a Deus, é esta atuação dinâmica, esta atuação, aleluia, que nos movimenta, que nos reveste, que nos consola, que nos encoraja a prosseguirmos. Glória a Deus. Queridos irmãos, o primeiro ponto diz, a introdução, eu vou estar lendo, diz assim: aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo, e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador, que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. Oh, glória a Deus. Primeiro ponto, nós vamos estudar o Espírito Santo como promessa. O Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto de Deus trino e único, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação, e o Espírito é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. Então, a salvação suficiente, né, dada por Deus, a salvação concedida à humanidade, né, é um projeto divino, é um projeto, glória a Deus, que partiu do próprio Deus, não é? Deus não deixou a humanidade à deriva, não. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus criou para que esse homem se relacionasse com ele, para que este homem pudesse, como ele fazia lá no jardim, na virada do dia, conversava com Adão, glória a Deus, tinha um relacionamento com Adão. Porém, a desobediência, o pecado, nos afasta da santidade desse Deus santo, que não concorda com o pecado, que nos divide de Deus. O pecado nos divide de Deus, como diz no livro do profeta Isaías, né? Que ele vai dizer que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Porém, o que faz divisão entre Deus e nós é o pecado. É o pecado. Então, queridos, é a problemática do pecado, a desobediência, não é? Que entrou a partir de Adão, a partir da queda, lá no capítulo 3 de Gênesis. O homem foi expulso do Éden, não é? Aqui está, irmãos, o versículo que citei, Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado. Então Deus expulsa o homem do jardim. Deus expulsa. O texto sagrado vai dizer que Deus coloca, aleluia, glória a Deus, um querubim, não é? Capítulo 3, e o versículo 24, diz assim, de Gênesis: e havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O homem não tinha mais acesso à vida.
Agora a árvore da vida estava guardada. O homem não podia mais viver, comer daquele fruto para viver eternamente. Foi expulso da presença de Deus. Queridos irmãos, e o Espírito Santo, no capítulo 6 de Gênesis, o Senhor diz sobre a gravidade do pecado sobre a terra. Veja, queridos irmãos, que diz assim, o capítulo 6 vai falar a corrupção geral do gênero humano, lá em Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Queridos irmãos, o Espírito Santo atuava na consciência do homem. Após a queda, vemos claramente que Deus fala através do seu Espírito com Caim, dizendo, alertando ele: o pecado está à porta, está sobre ti dominar. Ele estava ali atuando na consciência de Caim. Então o Espírito Santo atuava na consciência do homem, né? Revelando assim a vontade de Deus para a humanidade. Porém, a corrupção era um grau tão grande, tão alto, que Deus vai sentenciar aquela geração com um dilúvio, não é? E aí, queridos irmãos, vemos que o Espírito do Senhor, né, não ia contender mais com o homem. Então é isso, irmãos. Deus achou graça em Noé, né? O texto sagrado diz que Deus achou graça em Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O Espírito Santo de Deus atuando sempre na terra, na humanidade, né? Na consciência, o convidando, o convencendo para que se voltem para Deus. E, queridos irmãos, vemos que o Espírito Santo de Deus, ele vai atuar, não é? De forma dinâmica, né? No plano da redenção. Veja que ele atua, né? Na dispensação patriarcal, quando cai sobre os 70 ali no arraial, enchendo os 70 ali, veja, o povo de Israel, 70 homens cheios do Espírito Santo de Deus. E assim o Espírito Santo vinha e atuava na vida dos profetas, vinha de forma, com uma visitação, não é, específica, comissionando homens, profetas, para uma missão. Porém, não podia jamais pousar, permanecer. Ele vinha, agia e voltava para a dimensão gloriosa da eternidade, porque o pecado imperava. O pecado não tinha sido removido do homem. Aleluia, glória a Deus. Era assim que o Espírito Santo atuava, não é? Comissionando na consciência, convidando o homem a se lembrar de Deus, a fazer o que era certo, atuando na forma específica de visitação, comissionando, como vemos na vida de Sansão, na vida dos profetas, dos homens de Deus, né? Ele vinha e usava de forma específica, visitando o povo. Agora, queridos irmãos, vemos que o Espírito Santo não podia
viver aqui na terra, atuar de forma permanente na vida do homem por conta do pecado. E isso, irmãos, nós vamos ver uma analogia muito didática, não é? Muito importante para todos nós. Esta analogia eu queria convidar os irmãos para que nós pudéssemos caminhar. Quero fazer esta analogia de forma didática, né? No capítulo, glória a Deus, 8 de Gênesis, capítulo 8, em versículo 7, diz assim: após as águas do dilúvio, diz assim, e soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Porém, a pomba, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde. E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Glória a Deus, glória a Deus. Esta analogia eu queria trabalhar, não é? Trazendo este texto que fala sobre a pomba, que quando Noé solta o corvo, né, ele ia, a Bíblia diz que saiu indo e voltando até que as águas se secaram sobre a terra. Aqui o corvo simboliza morte, né? Simboliza morte. Só havia morte depois que as águas do dilúvio se secaram. Agora, quando Noé solta a pomba, não é? Ela simboliza aqui, nesta analogia, o Espírito Santo, não é? É uma figura do Espírito Santo. Eu quero trazer esta analogia dizendo, aplicando a esta pomba uma figura. Ele solta e ela não encontra repouso para a planta de seu pé. Então era assim que ocorria. A visitação do Espírito Santo, né, sobre a humanidade. Após a queda de Adão, Deus atuava, o Espírito Santo atuava, não é? Convencendo na consciência do homem, o convencendo do pecado, o convencendo a se voltar para o Criador. Porém, como a pomba não encontrou repouso para a planta de seu pé, o Espírito Santo não encontrou repouso no homem por conta do pecado existente dentro do homem, da humanidade caída. Então, ela volta, não é? Ela volta, a pomba volta para Noé, para a arca. Então, depois, esperou 7 dias e tornou a enviar a pomba, né? 7 significa que uma dispensação da plenitude, da alabás, oh glória a Deus. E esperou outros 7 dias e tornou a enviar a pomba, aleluia. E ela voltou com uma folha de oliveira no seu bico. Aleluia, oh rabás. Sinto a graça de Deus. Quando novamente Noé solta a arca após 7 dias, não é? Ela volta trazendo no seu bico
uma folha de oliveira. Aleluia. E aqui eu quero ir adiante, não é? A revelação sagrada. Queridos irmãos, esta planta de oliveira, não é? Esta folha de oliveira, eu quero trazer uma referência a Jesus, não é? Esta analogia, eu quero trazer esta folha de oliveira. A analogia aqui é que quando esta polpa é solta, ela vai, aleluia, trazendo no seu bico uma folha de oliveira. É exatamente, glória a Deus, quando no Evangelho do apóstolo João, não é? Capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. No capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é aquele do qual eu disse: após mim veio o homem que foi antes de mim. Aleluia, porque já era primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que eu fosse manifestado a Israel, vim eu por isto batizando com água. Aleluia. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Aleluia. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Alebas. Oh, glória a Deus. Está aqui, irmãos. Aleluia. Aleluia. Quando aquela pomba volta e traz em seu bico a folha de oliveira. Aqui, quando se cumpre, aleluia, que João, quando vai batizar Jesus, está aqui no Evangelho de Mateus. Tudo isso, irmãos, é o plano, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. No capítulo 3, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o versículo 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como a pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Que maravilha! Glória a Jesus, glória a Deus. Queridos irmãos, não havia lugar para o Espírito Santo pousar. Aleluia. Não havia mais, aleluia, a oliveira verdadeira. Aleluia. Ele veio. João diz no seu evangelho que o verbo se fez carne, não é? Aleluia. E vimos a sua glória, como a glória de um unigênito, aleluia, do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o Espírito Santo não tinha como pousar, não tinha lugar permanente, mas o Cordeiro, aleluia, que foi nos dado sem pecado, sem mancha, Jesus, aleluia, o verbo que se fez carne, o Emmanuel, Deus conosco, o Espírito Santo, aleluia, descendo como pomba e vindo sobre ele. Glória a Deus, glória a Deus. Está aí, queridos irmãos, aleluia, glória a Deus. E João tem, sem dúvida, uma participação singular.
João tem, sem dúvida, não podemos, João Batista, né? Não podemos, irmãos, jamais esquecer, glória a Deus, que João Batista foi preparado para vir proclamar a chegada deste, aleluia, Cordeiro que tira o pecado do mundo. Queridos irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, veja que maravilha, não é? Capítulo 1, nascimento de João Batista, né? Quando o anjo diz a Zacarias, capítulo, aleluia, 1 do Evangelho de Lucas, diz assim, no versículo 15, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos os filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Jesus, no capítulo 11, diz que dos nascidos de mulher, aleluia, não tinha ninguém maior do que João Batista. Por quê? No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus vai trazer essa revelação, porque ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Capítulo 11 de Mateus, versículo 11. E, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre, aleluia, de sua mãe. Vinha comissionado para, aleluia, anunciar, aleluia, como ele fez no Evangelho de João, em que ele, não é? Ele diz, glória a Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. E ele não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer, o Espírito sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia, a participação, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, ela é profunda, queridos, porque quando, no plano da redenção, quando Maria, ela está ali na cidade de Nazaré, e também o anúncio do nascimento de Jesus, o anjo diz a ela, capítulo 1 do Evangelho de Lucas, não é? Quando diz que ela vai dar à luz um filho, e esse será o Salvador, aleluia, e ela diz, como se dará isso? Visto que não conheço o varão. Aí a participação, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Diz assim, capítulo 1 de Lucas, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, aleluia, com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Oh, maravilha! Glória a Deus! A virtude, aleluia, descerá sobre ti o Espírito Santo, é a atuação, aleluia, do Espírito Santo, aleluia, no plano salvífico, aleluia, da salvação, da redenção da humanidade. E Jesus veio, aleluia, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, aleluia, depois que foi batizado por João, foi levado pelo Espírito ao deserto, e ele diz no capítulo 4, glória a Deus, e o versículo 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E no capítulo 14, então pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ele pega o livro do profeta Isaías, e ele diz no versículo 18 do Evangelho de Lucas, capítulo 4, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os
os quebrantados do coração, e apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e apoie liberdade aos oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é a profecia messiânica do capítulo 11 do profeta Isaías, do livro de Isaías, que diz no capítulo 11: porque brotará um rebento do trono de Jessé, do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Glória a Deus. Está aqui, queridos irmãos. Glória a Deus, está aqui, aleluia. Aqui nós vemos que o cumprimento da palavra, o cumprimento da palavra de Deus, glória a Deus. Nós devemos, irmãos, nos alegrar, nós devemos nos alegrar, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então, aleluia, voltando à analogia da arca, não havia lugar para ele repousar, aleluia, mas, aleluia, a oliveira verdadeira foi nos dada, e no dia em que João Batista batiza, e a palavra diz: aquele que vires descer, aleluia, glória a Deus, ele diz: eu não conhecia, mas que ele fosse manifestado a Israel, vi eu, por isso batizando com água, e eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, ele me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Então, queridos, Jesus veio, aleluia, e aí ele consuma a obra na cruz do Calvário. E aí onde lemos, glória a Deus, no capítulo em que estamos estudando do Evangelho de João, né? Quando o capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia, glória a Deus. Então no capítulo 16, não é? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele diz, no capítulo 16, né? Que ia rogar ao Pai. Glória a Deus. Ele diz, no capítulo 16 do Evangelho de João: todavia eu digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu vou, enviar-vos-ei. Glória a Deus, a leitura em que lemos, não é? Na leitura bíblica. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, no capítulo 14 do Evangelho de João, e o versículo 16 diz: e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará com vós, e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Quer dizer, né? Eu, glória a Deus, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Glória a Deus, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. E esse mistério,
aleluia, que eu quero voltar na analogia de Gênesis, no capítulo em que estamos aplicando da pomba, glória a Deus, no capítulo 8, a pomba volta trazendo pela segunda vez, não é? Uma folha de oliveira, não é? E depois de 7 dias, Noé envia novamente a pomba, mas ela não tornou mais a ele. Aleluia! Ela não tornou mais a ele, porque se cumpre, glória a Deus, o que depois que Jesus ressuscita, não é? No capítulo 20, eu sinto a presença de Deus, não é? No capítulo 20 do Evangelho de João, né? Vamos ler, queridos, capítulo 20 do Evangelho de João, e o versículo 19, vou ler a partir do versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Glória a Deus. E de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Rabás, shuri, canto, rei, rabás. Agora, aleluia, glória a Deus, a oliveira verdadeira que é Jesus, aleluia, e que o Espírito Santo pousa sobre ele, o enchendo do Espírito, para ele apregou a liberdade aos cativos, a vista aos cegos, ele, aleluia, tira o pecado do mundo, tira o pecado da humanidade, de todos aqueles que creem nele, porque ele subiu ao Gólgota, aleluia, aqui nos capítulos 19 do Evangelho de João, vamos falar da crucificação. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e foi nos aberto um novo e vivo caminho. Ali onde o Deus expulsa o homem do Éden para que ele não comesse da árvore da vida, guardando o caminho da árvore da vida. Agora, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, diz que foi nos aberto um novo e vivo caminho pelo véu da carne de Jesus Cristo, que foi rasgada lá na cruz do Calvário. Foi nos aberto um novo e vivo caminho. Nós podemos entrar na presença do Senhor. O véu rasgou de alto a baixo. Aleluia! E eles estavam com medo. Eles estavam pensando, tudo acabou. Mas chegado a tarde daquele dia, assim como o Senhor, ele vinha na virada do dia, pela tarde, conversar com Adão. Aleluia! Jesus aparece, aleluia, Jesus, chegando pois à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas, os discípulos, com medo dos judeus se tinham juntado, aleluia, chegou Jesus, e pôs-se no meio e disse: Pai seja convosco, Pai seja convosco, Pai seja convosco. Aí ele, aleluia, 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 ele diz, aleluia, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre ele, aleluia, sobre eles, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo repousa, mora dentro de cada crente, porque fomos lavados
lavados, aleluia, pelo sangue de Jesus, aleluia. Foi quando Noé salta pela terceira vez, a pomba, aleluia, ela não volta mais, porque ela encontrou lugar para repousar. O Espírito Santo nos foi dado, o Consolador. Ele disse: eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador. Aleluia, que palavra gloriosa. Você pode dar glória a Deus. Você pode dar glória a Deus. Capítulo 14 do Evangelho de João. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Por quê? Aleluia. Por quê? Porque habita convosco e estará em vós, Fomos lavados pelo sangue carmesim. Oh, glória de Jesus Cristo, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E agora o Espírito Santo foi nos dado, aleluia, e Ele habita em nós, aleluia, glória, porque habita convosco e estará em vós. Oh, igreja amada, o assunto é extenso, eu vou estar concluindo, o assunto é muito extenso. Se nós vamos vermos o plano, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, desde Gênesis, né? Vamos até ao Apocalipse, no capítulo, queridos, 22, né? Glória a Deus. E o versículo 17, ele conclama a vinda do noivo. Ele diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Oh, glória a Deus. No capítulo 7 do Evangelho de João, no último dia da festa, no capítulo 7, versículo 30, aleluia, glória a Deus, e 37 diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Aleluia, ao rio, aleluia, de água viva. Rios de água viva correndo do ventre de cada crente da igreja. Aleluia! Oh, glória! O Espírito Santo repousa sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. Aleluia! Glória a Deus. É por isso que o mal não pode prevalecer na terra. É por isso, não é, que a palavra de Deus em Tessalonicenses capítulo 2 nos ensina, não é, que no capítulo 2 de Tessalonicenses, glória a Deus, diz assim, capítulo 2, versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, e de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrei de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Glória a Deus. Sem dúvida, um que detém a aparição do homem do pecado, do anticristo. É a igreja. A igreja que o Espírito Santo opera, que habita dentro de cada crente. Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios 3, ele vai dizer que nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Então, aleluia, essa igreja, glória a Deus, que tem a presença do Espírito Santo, que detém
o avanço do mal, o avanço das trevas. Glória a Deus. E assim como Eliezer, não é? Assim como Eliezer foi buscar Rebeca para Isaac, o Espírito Santo está adornando, aleluia, a igreja para entregar a Isaac, a Jesus, ao noivo. Aleluia, glória. Ele anseia, ele diz, ora vem. Ele conclama junto com a noiva, junto com a esposa. Ele diz, vem, e aleluia, vem, aleluia. Oh, glória. Queridos irmãos, estou encerrando, entendendo como os irmãos que, aleluia, que é através da igreja que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Capítulo 16 do Evangelho de João. E o versículos, glória a Deus, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É através da igreja. É através da igreja que está cheia do Espírito Santo. Aleluia! Oh, glórias! Que nos ensina, que nos encoraja, que nos consola. Esse consolo não é um consolo para nós ficarmos medrosos, mas é o consolo da qual Paulo disse a Timóteo, olha, desperta o dom que é em ti, porque Deus não nos deu o espírito do medo, nem de covardia, nem de fraqueza, mas de poder, de fortaleza, para avançar, para ensinar, aleluia, para proclamar a palavra, a sã doutrina, como diz o título da nossa lição, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Aleluia. Não tem como, querido, haver avivamento. Não tem como, queridos irmãos, haver crescimento, edificação da igreja sem a atuação do Espírito Santo. Veja em Atos capítulo 17. Aleluia, que palavra poderosa. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Os crentes de Bereia, eles, tudo que Paulo falava, glória a Deus, oh, glória a Deus, eles examinavam nas escrituras. Está aqui, Atos 17, diz assim, não é? Os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Chegando lá, né, eles foram à sinagoga dos judeus. E quando chegaram lá, os irmãos examinavam cada dia nas escrituras o que estava sendo ensinado. É isso, irmãos. Esse é o segredo. Quando os discípulos estavam voltando para Emaús, tudo ali triste, os dois discípulos, Jesus se põe no meio e começa a ensinar as escrituras. Não tem modismo, não tem outra forma, não tem outro método para que nós venhamos, a igreja do Senhor se cresça, que a igreja de Deus milite, o verdadeiro evangelho seja edificada como está no texto áureo, se não for pela ação do Espírito Santo. Glória a Deus, está aqui pela atuação, não é? Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, quando eles examinavam as escrituras, Jesus teve que abrir as escrituras ali e falar das escrituras para os discípulos do caminho de Emaús. Ô, seu Tádio, seus nécios, porque vocês estão só nessa atmosfera? O que está escrito, o que está escrito, o que está escrito? Então, queridos irmãos, examinemos as escrituras para não sermos levados por ventos de doutrinas, por doutores, por doutrinas demoníacas, por heresias, por pregadores que são psicólogos, mecânicos, e que tem tanta teologia, mas não tem a unção do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Paulo em Atenas, na sequência do capítulo 17, ele vai ali, movido pela ação do Espírito Santo, ver aquela cidade repleta de
altares. Uma cidade politeísta como nos tempos atuais. É religião para todos os gostos. E ele vê aquela cidade em Atenas cheia de altares. E ali, movido pelo Espírito Santo, ele acha um altar que está escrito ao Deus desconhecido. E movido pelo Espírito Santo, ele começa a pregar e diz assim: esse pois que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aleluia! Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Aleluia! Nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Aleluia! Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Aleluia! A porta da palavra se abriu, o Espírito Santo comissionou e ele prega, aleluia, e ele prega a palavra. Queridos irmãos, glória a Deus, veja no versículo 26, que o Senhor determinou os tempos, já está ordenado os limites da habitação da humanidade. Ele vai consumar, ele é o alfa e o ômega, ele vai consumar tudo, ele está no controle, ele é soberano, ele vai julgar todos os povos, aleluia, ele vai julgar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Aleluia, há um juízo final, há um juízo vindouro, há uma consumação, há um estado eterno determinado por Deus. Aleluia, oh glória, estamos vivendo essa dispensação, da qual, aleluia, glória a Deus, o Espírito Santo está atuando. Próxima lição iremos estudar, glória a Deus, está atuando no plano da redenção, o batismo no Espírito Santo. Nós vamos estudar na lição 3 o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus, o revestimento de poder. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que nós possamos, aleluia, termos desejos, anseios de entender as Escrituras. Tudo está escrito, queridos. Tudo está escrito. A Bíblia diz que essa terra vai ser queimada. Aleluia. Deus vai extirpar o pecado. Não é? O apóstolo Pedro diz que Deus, ele vai preservar o justo. Ele vai preservar o justo. Mas ao ímpio vai ser exterminado, vai ser sentenciado para o lago de fogo. Veja que no capítulo 12, 2 Pedro diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, atrasou o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para o exemplo aos que vivessem impiamente, E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Versículo 9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Está aqui, queridos irmãos, o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus poderoso, um Deus que amou a humanidade de maneira especial, que nos ofertou esta tão grande redenção, este grande privilégio de sermos templo de Deus, morada do Espírito Santo. Agora, aqueles que rejeitam, aqueles que não querem, está reservado para
ser castigado. Está, no caso, né, é destinado para o castigo, né? É o que eu acabei de ler aqui na carta do apóstolo Pedro, né? Está aqui. Reservar os injustos para o dia do juízo, né? Capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fique com esta lição gloriosa. Se nós fôssemos adentrar, irmãos, na dispensa na atuação do Espírito Santo após o arrebatamento, tem tanta coisa, é amplo, né? Como que ele vai atuar? Ele vai atuar, ele vai continuar atuando, mas de forma limitada, não, né, nesta plenitude que estamos vivendo, né? Que foi, aleluia, a próxima lição, que foi a profecia do profeta Joel, que o Senhor é derramado o seu Espírito sobre toda a carne. Queridos irmãos, que maravilha! Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelas suas orações. Eu estarei indo trabalhar, mas alegre, feliz, pelo gozo, pelo esse rio de água, rios de água viva que corre dentro do nosso ventre, a presença do Espírito Santo. Oh, glória! Aleluia! Que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, por essa lição tão linda, tão gloriosa, pelos teus filhos, pastores, o comentarista, pastor Ezequiel Soares, o Deus também, o meu pai, o meu pastor, todos os pastores, líderes, que possamos, labato como alabás, ouvir, aleluia, a voz do teu Espírito Santo. Oh Deus, muito obrigado por tudo. Amém.